Olá, curioso plantão. Aqui é outro curioso plantão, Tiago do canal Meia-feira é Tarde. E o quadro de hoje é a respeito dos times de futebol brasileiro. E o time de hoje, por coincidência, é outro América, e dessa vez o América de Manaus, conhecido por fogo América da Amazônia. Então, vamos para a vinheta.
América Futebol Clube é um clube brasileiro de futebol da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Suas cores são vermelho e branco. Foi fundado no dia 2 de agosto de 1939, dentro da família Teixeira em Manaus. Teve seus primórdios no Colégio Dom Bosco, no centro de Manaus. Na década de 1930, no início, com garotos humildes internos da referida instituição, demonstrando muita disposição em sempre sua capim. Era a chance que teriam jogando futebol com classe e dedicação. Com o passar dos anos, os irmãos Teixeiras souberam continuar o trabalho e levaram a América à primeira divisão da antiga FATA, Federação Amazonense de Desportos Atléticos. De 1951 a 1954, foi tetracampeão estadual. O clube possuía um uniforme idêntico ao América Carioca e sua sede localizava no aristocrático bairro da Zona Centro-Sul de Manaus, o Parque 10 de Novembro. Realiza seus treinos no Centro Social Urbano do mesmo nome, ou no Campo Formigão, na zona centro-oeste da capital amazonense. Possui 6 títulos estaduais: 1951, 1952, 3 e 4. Daí seu hino cita que é tetracampeão. 1994 e 2009, a equipe já havia disputado o Brasileiro apenas em 1981, quando foi eliminado pelo Isabelense de Santa Isabel, do Pará. Na época, a competição era chamada de Taça de Bronze, equivalente à terceira divisão. Em 2008, um grupo de empresários resolveu patrocinar o América e passou a promover vários eventos com vistas à revitalização do clube. Os resultados foram logo sendo vistos, já que o América, que havia terminado entre os dois últimos, nos 2 anos anteriores, acabou a competição em 6º colocado na classificação geral, com direito a uma goleada pelo placar de 9-1 sobre um dos grandes do futebol amazonense, o Rio Negro, que acabou sendo rebaixado. Neste ano, o clube chegou às semifinais do segundo turno da Taça Cidade de Manaus, porém acabou sendo eliminado pelo futuro campeão Holanda Sport Clube. No ano de 2009, o futebol amazonense, como sempre, não esperava nada do América. O mesmo terminou a Taça Estado do Amazonas apenas em 5º lugar, este tendo como campeão o favorito nacional. Na Taça Cidade de Manaus, o clube teve uma campanha memorável. Ainda na primeira fase, o clube obteve os seguintes resultados. No dia 20 de maio, empatou com Penharol no estádio Floro de Mendonça. No dia 27 de maio,
Canhoto Sul-América, no estádio FIFA Alto Lima. No dia 31 de maio, Canhoto Nacional por 2-0 no estádio FIFA Alto Lima. E no dia 7 de junho, Canhoto Holanda no estádio Ismael Benequino. Com esses resultados, o clube se classificou em primeiro lugar do grupo. Aí classificaram-se ainda Nacional, First Club e Princesa. O América entrava como zebra e sua desclassificação era como certa. Porém, o clube venceu Princesa pelo placar de 3-1 no FIFA Altão e se garantiu na final contra o favorito First Club. O América tinha se fortalecido, enquanto muitos já comentavam a provável final em um clássico pai e filho. O América escondia sua força na modéstia. O clube alvirrubro não venceu o jogo, mas também não perdeu. O resultado em 1-1 deu a vaga aos... Eu nunca usei esse nome, Diabos, na final. Outra vez, o Americana entrava desfavorecido. De favoritismo, o clube entraria contra o Nacional. Essa história de 2009. O primeiro jogo mostrou-se bastante dividido. Porém, no segundo, o América mostrou superioridade de campeão e aplicou uma goleada de 3-0 no Azulino, sendo que o Nacional dificilmente perde por 3 gols de diferença dentro do estádio. Com o título, o América igualou-se ao First Club em números de conquistas. Este que é considerado a terceira grande força do estádio. A América também obteve uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Em 2010, a primeira Copa do Brasil e o projeto Manaus. O presidente do clube, Amadeu Teixeira, nomeia sua neta, Bruna Parente, para presidir o clube entre os anos de 2010 e 2013, encerrando assim seu ciclo no clube. Na sua primeira participação na Copa do Brasil, o time perdeu em casa para o Santa Cruz de Pernambuco por 1-0, mas conseguiu forçar o jogo de volta em Recife. No jogo de volta, a Cobra Coral derrota o Mequinha por 3-0 e elimina os amazonenses na competição ainda na primeira fase. Pelo Campeonato Amazonense de 2010, o time não consegue repetir o sucesso da edição 2009, quando foi campeão, e faz uma campanha apenas razoável, terminando no 6º colocado com 17 pontos ganhos. No dia 14 de maio de 2010, o América Clube anunciou a mudança de seu nome para Manaus Futebol Clube, como forma de popularizar o clube entre os amazonenses. O nome adotado foi baseado no primeiro nome de Manaus, Manaus, e a antiga tribo indígena da região. As cores passaram de vermelho e branco para preto e verde. O preto era em homenagem ao Rio Negro, que corta Manaus, enquanto o verde fazia alusão à floresta amazônica. O mascote não seria mais o diabo,
A intenção inicial era fazer uma eleição entre 5 animais da fauna amazonense: jaguar, onça, macaco, arara e tucano. Através da votação, lançada dia 1º de junho de 2010 na internet, foi eleito o leopardo e a uara, com 55,1% dos votos válidos, como novo mascote, anunciando em 9 de junho de 2010 os outros concorrentes. Foram o tucano-tuqui e o jacaré-parim. O tucano estava com 31,7% dos votos e o jacaré com 13,2%. No dia 21 de junho do mesmo ano, entretanto, a diretoria do América voltou atrás em sua decisão de mudar a identidade do clube, alegando não ter conseguido os investimentos públicos e privados que esperavam receber com a mudança. O time cancelou o processo de Manaus. O vice-campeonato da Série D e a perda do acesso à Série C. Após o cancelamento do processo Manaus, o clube volta suas atenções para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, sem grandes patrocinadores, com o time modesto. Acreditava-se que o time do América não chegaria muito longe na competição, mas mesmo com todas as diversidades, o time demonstrava garra e empenho, conforme ia conseguindo classificação para as fases seguintes. E ao vencer o Joinville de Santa Catarina em Manaus e empatar no jogo de volta em Joinville, diante de quase 20 mil torcedores adversários, o time alcança o que é, por enquanto, o maior feito de seus 71 anos de história, que é o acesso à Série C de 2011, a qual o Mequinha volta a disputar após 30 anos de sua participação. Justamente na primeira edição do torneio em 1981, esse feito do América também retira o futebol do Amazonas da periferia do futebol nacional e abre espaço para outras equipes do estado conseguirem sair das últimas divisões do futebol brasileiro. Não satisfeito, o time do América consegue outra façanha, mais uma vez eliminando um favorito ao título. A vítima dessa vez foi o Madureira do Rio de Janeiro. Nas semifinais, o time foi obrigado a exercer seu mando de campo na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo, pois em Manaus não existia estádio com capacidade para 10 mil pessoas sentadas de iluminação noturna em condições de receber os jogos. Após perder o primeiro jogo de virada por 2-1, o Mequinha, jogando no estádio de seu xará carioca, surpreende e vence Madureira por 2-0 no Rio de Janeiro, conseguindo assim a vaga para a final da Série D, sendo essa a primeira vez que um clube do Amazonas participou de uma final de uma competição nacional e teve como adversário na decisão o Guarani de Sobral, do Ceará. Entretanto, não repetiu as boas atuações nas fases anteriores, tendo empatado o primeiro jogo em Santarém, do Pará. Mais uma vez, o América foi obrigado a exercer seu manto de campo fora de Manaus por 1-1
e goleado pelo Cacique Tufale por 4-1 em Sobral, ficando apenas com o vice-campeonato da competição. Depois de um ano vitorioso, veio um balde de água fria para os torcedores do América do Amazonas, que foi punido pelo Superior Tribunal Desportivo com pena de 6 pontos na Série C, mais multa. Após o vice-campeonato, a equipe perdeu a vaga à Série C em 2011 e o time amazonense foi punido por ter escalado um jogador irregular na competição. O atleta Amaral Capixaba jogou a primeira partida das quartas de finais contra o Joinville. Partida essa realizada no dia 10 de outubro de 2010. No primeiro julgamento, o clube foi absolvido. No entanto, o Joinville entrou com um recurso solicitando que o caso fosse julgado pelo Pleno. O que aconteceu com a punição para o América? O Joinville ficou com a vaga para a Série C de 2011. Atualmente, depois do acesso à Série C, de toda a euforia que causou o torcedor amazonense, a Série C, corrigindo. O banho de água fria com exclusão do clube e perda de acesso culminou uma dívida gigantesca. Não se esperava muita coisa para o clube para os anos seguintes. O América vinha se organizado e voltou a fazer uma má campanha no estadual de 2011, chegando até as últimas rodadas, lutando contra o rebaixamento. Porém, obtendo isto e escapando, mas em decorrer de dívida da Série D ainda de 2010, o clube pediu afastamento por tempo indefinido do estadual e desde então não disputa mais partidas oficiais. Em 7 de novembro de 2017, morreu Amadeu Teixeira, um homem que entrou para o Guinness World Records como o técnico mais tempo à frente de um clube, 53 anos no América. Ainda jovem, Amadeu participou da Fundação da América, que muito tempo foi direcionado pelos irmãos Ceseiras e que acabou levando com sua família por muito tempo à frente do clube. Foi sob a direção de sua neta Bruna Parenta que o América alcançou grandes voos e nutriu o sonho dos amazonenses de voltar ao cenário nacional em 2010, quando o clube fez uma bela campanha na Série D e conseguiu acesso, infelizmente perdido fora de campo. Após a morte de Amadeu, familiares chegaram a dizer que o América iria com o ilustre que não mais existiria. Licenciado da competição oficiais desde 2012, encontra-se desfiliado da Federação Amazonense de Futebol. Seu escudo, na altura de sua fundação, o escudo do América de Manaus, era idêntico com o América do Rio de Janeiro, com o acrônimo AFC, inserido em cor branca dentro de um círculo vermelho. Algum tempo depois, o círculo passou a ser branco, com porta e acrônimos vermelhos, adotando a inscrição América FC na parte superior e Amazonas na parte inferior. O clube passou a ser reconhecido como América dos Amazonas.
Na altura de sua participação na Série T, o clube passou a adotar uma nova camada circular, maior e vermelho, sobreposta às inscrições que passaram a ser usadas na cor branca. Os uniformes eram totalmente vermelho, o principal, e o secundário totalmente branco. Assim como a América do Rio, o mascote foi convencionado como Tiago. Socos interestaduais oficiais. Todos os jogos oficiais disputados pela América contra equipes de outros estados. Na Série C, enfrentou o Chapelense do Pará, perdeu por 2-0. E na volta, em casa, venceu por 4-2. No dia 17, e teve um terceiro jogo, no qual empatou em 0-0 e foi derrotado aos pênaltis por 2-0. Pela Copa do Brasil, enfrentou Santa Cruz e perdeu por 1-0 no primeiro jogo e no segundo jogo por 3-0. Na Série T de 2010, ganhou do Amapá, empatou com o Maté de São Paulo, do Pará, empatou com o Remo, perdeu do Remo, fora de casa, empatou novamente com o Camatá do Pará e venceu do Cristão do Amapá, Cristão na verdade, que foi pelo jogo que ele ganhou em casa e venceu fora aqui do Amapá Cristal. No estado do SESI, ganhou do Misto de Mato Grosso e na volta perdeu por 4-2 o Misto. O jogo foi 3-1. De novo no estado do SESI, ganhou do Vila Aurora do Mato Grosso e perdeu por 3-0 do Vila Aurora. Ganhou por 2-1 do Joinville e empatou em Joinville, na Arena Joinville, por 1-1. Isso aqui vai para a semifinal. Das 4 finais, na verdade. Na semifinal, ganhou do Matureira por 2-1. Perdeu na verdade. Com seu mando de campo. E ganhou do Madureira por 2-0 no Rio. Ganhou do Guarani Sobral por 2-1 e na volta perdeu por 4-1, sendo vice-campeão. A existência da CPF é controversa, uma vez que em Manaus as partidas teriam públicos mais acabaram sendo realizadas em praças de capacidade maior, mas com público zero. O clube contou com a surda de Matureira para realizar a partida de ida das semifinais em Quaratinguetá e a final foi disputada em Santarém, município com estádio de capacidade mínima, mais próximo de Manaus. Quem souber sobre esse time, deixe nos comentários. Se inscreva se não é inscrito. Assista o vídeo até o final. E assista outros vídeos. Se possível, compartilhe. Agradeço a compreensão. E confesso que esse vídeo ficou longo e cansativo. Fui!